Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aqui fazer os comentários sobre essa prova da economia GV na parte de língua portuguesa. Uma prova que pode ser considerada de dificuldade baixa, talvez média, uma prova fácil, quer dizer, não deve ter apresentado para você nenhuma grande dificuldade, né? A não ser aqui por uma ou outra, por uma questão de elaboração, mesmo uma certa confusão na elaboração, mas tirante isso, eu quero crer que você tenha ido muito bem. E o texto que aparece aqui sobre o Obanomics, né? Uma junção aqui de termos do Obama e alguma coisa da área econômica, como de resto já havia na época do Reagan, né? Do Reaganomics, etc. É uma maneira de você recuperar essa história, mas um texto simples também, com o qual o autor tem uma certa... na verdade, ele se solidariza com o Obama em relação aos caminhos dessa campanha, numa época em que Obama ainda era um candidato que teria possibilidades de vitória, mas que ainda não tinha essa certeza toda, né? Esse texto, como você deve ter percebido, ele é anterior à eleição do novo presidente americano. Como tradicionalmente o faz, a prova de economia na área de língua portuguesa solicitou quase que 80% de gramática. É uma prova basicamente voltada para o conhecimento estrutural da língua, e isso se consegue ver em vários aspectos aqui e em várias das questões, né? Eu vou comentar algumas que eu considero talvez mais importantes, e talvez porque elas sejam também aquelas que normalmente a gente tem mais certeza de que acontecem no exame. As questões de regência, de concordância, de obediência às prescrições da norma culta em português, não é? A questão número 37, por exemplo, em que você tinha diversos textos publicitários e que eles perguntavam a você sobre a correção da regência verbal de acordo com a norma culta. Ora, se você se lembrou na hora, isso é rápido, né, de lembrar, os verbos lembrar e esquecer, eles são transitivos diretos. Então, quem lembra, lembra algo, quem esquece, esquece algo. Mas no momento em que você os transforma em pronominais, né, esquecer-se e lembrar-se, eles se tornam também transitivos indiretos. Então, quem lembra ou esquece algo, mas quem se lembra ou se esquece ou se lembra de alguma coisa. Ora, em várias delas você tem aí um probleminha de concordância, mas na letra E você encontra essas duas formas conjugadas corretamente. Sobraria o fato de você ter aí tudo o de que você precisa, que deve ter causado um certo estranhamento, porque não é comum mesmo construir assim. Mas esse o, na verdade, ele equivale ao aquilo. Portanto, ele tem valor de pronome demonstrativo. Então, a frase é tudo aquilo de que você precisa, porque precisa também é um verbo, precisar é um verbo transitivo indireto. Então, a alternativa aqui da letra E é a correta, exatamente por isso. Todas as regências estão corretas nesse aspecto. Um comentário que pode ser feito também a respeito da questão 38, em que aparecia uma charge, né? Em que você tinha lá trabalhadores no canavial, cortando cana, sendo obrigados aí a trabalhar sob condições e com horários estendidos, etc., né? E você tem alguém atrás, como se fosse um capataz, gritando: vamos lá, minha gente, 200 toneladas, vocês conseguem e tal, né? E o sujeito dizia aqui no começo: poxa, depois dizem que nós não temos incentivo ao esporte, né? Uma sátira, evidentemente, a questão da condição do trabalhador rural, do indivíduo que corta cana, né? E foi usada no sentido de você mostrar o teu conhecimento de gramática também. Por exemplo, em termos de concordância, eles falam aqui no tal do discurso direto. E a transformação de depois dizem os brasileiros não têm incentivo ao esporte está correta, porque ele fala em discurso indireto no balãozinho ali. Mas quando você transforma isso para discurso direto, você coloca lá os dois pontos, tal, e é aquela velha forma do discurso direto. Já na número 2,
A expressão ao esporte poderia ser substituída por a práticas esportivas? Poderia, mas se você não tivesse a crase, né? Porque você não pode misturar lá o incentivo a alguma coisa, que é incentivar a alguma coisa. O problema é que você tem forma de plural depois da crase e a preposição aí, o artigo permanecem no singular. Então, essa crase não serve aí. Esse é o erro da número 2. E na terceira, na segunda fala, a forma verbal está no plural, concordando com o sujeito 200 toneladas. Não, na verdade o sujeito não é 200 toneladas, mas é vocês conseguem. Vocês é o sujeito. E na primeira você tem o vocês oculto, né? Que é uma forma de imperativo ali. Vamos vocês lá, né? Vocês conseguem. Então o sujeito é vocês e não 200 toneladas. Isso nos deixaria apenas com uma afirmação correta, essa é a número 1. Né? Por último, gostaria de comentar aqui uma coisa que acontece muito, né? Que é a questão de você fazer inversões na frase, o que nós chamamos de hipérbato, você subverter a ordem natural de sujeito, verbo, objeto, como é o que nós estamos acostumados a fazer, não é? Eu vou ao cinema, nós sabemos português, etc. Esta é a forma natural de se dizer as coisas em português, você usar o sujeito antes do verbo e se houver complemento ele vem por último. Ora, aqui o indivíduo que fez a publicidade, né? A respeito de uma montadora, de um veículo qualquer aqui, diz que a ideia é fugir do padrão. Bom, para fazer essa ideia do fugir do padrão, ele já dá o exemplo a partir do texto, em que ele faz uma inversão e diz assim, sair quando você da rotina vai. Ora, na ordem natural, deveria ser quando você vai sair da rotina. Ora, essa quebra na ordem corresponde a fugir de um padrão também. Portanto, a forma correta aí, esta forma é correta, você fugiria do padrão e ela estaria de acordo com a norma culta, sim, porque todos os elementos se combinam de uma maneira ou de outra. Então, linguisticamente, fugir do padrão manifesta-se como uma frase que não atende aos padrões de organização sintática da língua portuguesa, que são padrões recorrentes, né? A gente usa sujeito, verbo mais objeto. Eu acho que, tirante esses comentários, a prova foi muito bem elaborada, não apresentou grandes dificuldades e eu quero crer que você tenha ido muito bem, ok? Até a próxima.